Mas a hora que a gente pensa e fala, meu Deus, eu não vou ser capaz de... A gente tem que lembrar que por mais difícil que seja essa caminhada, nós somos cristãos. E a gente vai cair e vamos levantar. E vamos ser capazes de voltar muitas vezes para acabar de perdoar alguém que a gente não perdoou direito, perdoa pela metade. E a gente volta, porque é Deus que vai nos transformando. Porque como é que eu vou dar conta de viver isso? O Senhor deu as regras. Ele nos deixou as armas. Ele deixou a graça dele, Ele deixou a palavra dele, Ele deixou o exemplo dele, e Ele deixou a Eucaristia. Ele deixou. Porque como é que eu vou dar conta sozinha? Nunca, nunca. Mas à medida que eu me abrir para essa presença de Deus, para essa mística dessa minha união com Ele, vai abrir espaço em mim para quem é que vai me conduzir, que se chama Espírito Santo de Deus. Só Ele pode, aquele mesmo Espírito que animou Jesus e levou Jesus a fazer todas as coisas, somente Ele poderá me levar para poder viver uma vida a cada momento na presença de Deus Altíssimo. E fazer tudo diferente, porque eu sei para quem que eu vivo. Para quem que eu me levanto? Para quem que eu estou me consumindo? Por quem eu estou me envelhecendo? Para que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é poder servir a Deus e ao meu irmão. Entender isso e viver dessa forma. Porque Deus já tirou todos os nossos inimigos, Ele já resolveu tudo isso. O problema é nos convencer disso. Mas é à medida que vamos ficando perto dEle que vai nos transformando, só o Espírito Santo. Porque nós só temos uma grande arma, chama-se oração. É a grande arma que nós cristãos temos, é aprender a rezar. Porque nós precisamos de fazer um contato com Jesus e falar, Jesus, me ajuda. Parar com Ele a cada dia e falar com Ele, Jesus, olha a minha caminhada de hoje, como que está difícil, como que hoje eu não dei conta de fazer nada de extraordinário. No sentido de que eu não vivi hoje o meu dia no desejo, na profundidade que eu podia ter vivido. Eu não vivi um instante da agora profundamente como se fosse o último momento da minha vida. Eu vivi entediado, aborrecido, mal-humorado, reclamando de tudo, entediado, mesmo reclamando, chutando balde hoje. Não vivi como um filho de Deus. Porque a hora que a gente toma consciência, eu venho falando isso muito com vocês, né? Que a única carteira de identidade que nós vamos levar na hora da morte. E eu acho que essas coisas vão começar a quebrar em nós. Quando a gente perder o medo de encarar que nós somos realmente mortais. Nós nascemos uma única vez e nunca morreremos, mas temos uma passagem. Então nós temos que entender que a nossa vida é muito frágil. O dia que a gente entende isso e começa a discutir isso, vê que o tempo é curto, a gente vive essas coisas com mais intensidade e não perde tempo em fazer as coisas da melhor maneira possível. Se você tem que trabalhar, trabalhe. Na verdade, na justiça, na ética, mas no amor. Faça o que você tem de fazer da melhor forma possível, como se fosse a última coisa que você tivesse que fazer. É um relatório que você tem que fazer, faça de forma brilhante. É o atendimento que você tem que fazer, faça de forma brilhante. Se você tem que ouvir alguém, cuidar do dente de alguém, ser advogado de alguém, ser professor de alguém, seja o que você tiver que fazer, faça da melhor forma possível, porque pode ser a última coisa que você vai fazer. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, acho que quando a gente pensar na nossa mortalidade, que somos seres mortais, eu acho que isso abre uma janela e que a gente vai ter só uma carteira de identidade para levar, para poder chegar, né? Quando morrermos, só vamos levar uma coisa, uma carteira de identidade. Está escrito nela, Filho de Deus, Estado Civil, livre. Nós temos que entender que somos livres, que Ele nos deu a liberdade absoluta para vivermos da forma como quisermos. Mas se quisermos ser cristãos, a pergunta é, o que fazeis de extraordinário?